Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Em todo o Rio Grande do Sul, são 1.900.000 pessoas com diferentes níveis de deficiência visual. Em todo o Brasil, esse número chega aí a 35 milhões, segundo dados do último censo do IBGE. O programa Cidadania de hoje vai falar sobre audiodescrição, um recurso de acessibilidade que torna possível o acesso ao teatro, aos museus, a filmes, a programas de TV, a todo tipo de informação visual. E para falar com a gente sobre esse tema, estão conosco hoje a audiodescritora Kemi Oshiro, ela que é sócia da Tagarelas Audiodescrição e também mestranda em cinema e audiovisual pela Universidade Pompeu Fabra, na Espanha. E está conosco também a geóloga Ariane Bernardes, ela que tem deficiência visual e vai nos trazer um pouquinho sobre a sua experiência enquanto público da audiodescrição. Muito boa noite, meninas, sejam bem-vindas ao programa. Olá. Olá, eu gostaria de começar então perguntando para a Kemi o que é audiodescrição, como é que ela surgiu no Brasil e no mundo e como é que ela vem se desenvolvendo. A audiodescrição, um conceito mais simplificado, é a tradução de imagens em palavras. Ela surgiu nos anos 70, na Califórnia, na dissertação de mestrado do Gregory Fraser, e ela foi aplicada pela primeira vez em 1981 na peça da Margaret Rockwell e do seu marido Corey Fenstel. Então, ela veio para o Brasil no ano 2000, com Abel Machado em Campinas, quando ela começa o projeto Cinema Narrado. Depois, em 2003, a gente teve a primeira edição do Festival Assim Vivemos, no Rio de Janeiro, com as irmãs Lara e Graciela Pozobon. Em 2006, em São Paulo, no Teatro Vivo, a Lívia Mota fez a audiodescrição do Santo e a Porca. E em 2007, a Lívia Mota veio para o Festival de Cinema de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, e fez a audiodescrição do filme Saneamento Básico, do Jorge Furtado. Então, essa é uma rápida história da audiodescrição no mundo e no Brasil, e hoje a gente já tem um mercado um pouco mais desenvolvido, tanto no mercado profissional quanto no mercado acadêmico. Enfim, ela vem se desenvolvendo na Espanha, Portugal, Canadá, Japão. O Brasil é um país que tem bastante incentivo também e está crescendo na audiodescrição, mas a gente ainda espera que tenha muito caminho pela frente. E para ti, Ariane, como é que foi o teu primeiro contato com a audiodescrição e como é que tu tem se beneficiado com esse recurso? Olá, boa noite, Mariana. Bom, o meu primeiro contato, na verdade, ele foi até, vamos dizer assim, teórico. Eu li em blogs, em algum site assim que focado, né, nessa questão sobre direitos e possibilidades, né, para pessoas com algum tipo de deficiência, no meu caso visual. Então foi uma coisa assim, eu conheci o conceito primeiramente, a audiodescrição, achei muito interessante que existisse isso. Eu lembro até da minha primeira sensação ao ler assim num site, puxa, que bacana existe isso, mas aonde, né? A gente pensa assim, isso deve estar lá em São Paulo. Enfim, isso faz mais ou menos em torno de 2 anos. E depois eu tive a oportunidade de ir, de fato, num espetáculo em Porto Alegre. E aí foi muito bacana, recebi o convite, assim, até foi a Tagarelas Produções que fez. Foi um espetáculo no Teatro São Pedro, Inimigos de Classe, eu lembro bem. Era uma peça muito interessante, porque ela era composta, assim, só por atores homens, eu lembro. Então era muito difícil de identificar um ator do outro, porque todos tinham um timbre de voz até muito semelhante. Mesmo sentando na fileira da frente, eu não conseguiria ver, porque até eu não sei se todo mundo vai entender, mas o meu problema de visão é visual, mas acontece o seguinte, não é que eu não enxergue nada, eu não sou deficiente visual total, eu tenho uma baixa visão, em torno de 30%. Então é uma faixa visual que limita muito, sobretudo, a distância. Então, num teatro, uma placa, né, todo tipo de informação que foge de 1 ou 2 metros, né, do ponto onde eu estou, é uma informação visual perdida. Então, nesse teatro, foi realmente a primeira vez que eu tive contato com a audiodescrição, me beneficia muito, né, em termos do prazer de acompanhar um espetáculo. E na audiodescrição eu reconhecia, como eu disse, cada personagem, entendia a peça, chegava à mesma conclusão que as pessoas ao meu redor no mesmo tempo, né, o timing de acompanhar o espetáculo. Foi bem prazeroso, bem marcante. Foi no início de 2012, algo assim, esse primeiro contato efetivo, né? Tá certo. Para exemplificar um pouco o que vocês estão falando, eu convido vocês agora a assistirem o trailer de um filme que conta com audiodescrição. Esse filme é o Colegas. Vamos acompanhar? Um bom exemplo, né, meninas? Esse filme com audiodescrição. Kemi, eu queria te perguntar como é que funciona assim na prática, como é que vocês desenvolvem uma audiodescrição, quais as etapas desse processo até chegar no resultado final que a gente pode ver aí nesse trailer? Cada produto
que nos pedem audiodescrição é um produto diferente. Então a gente não pode tratar igual o trailer de um filme, uma exposição, um espetáculo de dança ou um curta-metragem, enfim, um espaço expositivo, enfim, um espaço físico também. O que a gente costuma fazer é analisar primeiro a obra, né, ou o que vai ser audiodescrito, fazer um roteiro. Aí a gente passa o texto para os nossos consultores, que são 2 e que têm, enfim, algum tipo de ou baixa visão, ou né, não enxergam, são completamente cegos, enfim. E depois, então, a gente grava isso e disponibiliza em áudio, se for o caso de terminar em áudio. Se não, a gente faz ao vivo. Depende do caso, então. Depende do caso. O que para nós é muito importante é que as pessoas que trabalham num processo de audiodescrição sejam capacitadas. Porque não é simplesmente um produto comercial, um produto publicitário ou só uma narração. Ele tem ele precisa ser afinado até chegar no seu final, de uma forma diferente de um trabalho publicitário ou de uma peça gráfica, enfim. Então, por isso, a capacitação em audiodescrição é muito importante. E aí, mesmo as pessoas com deficiência visual podem participar, então, desse processo? Como é que funciona a atuação deles? Eles também podem, eles são os consultores e a gente tem, inclusive, um desafio na Tagarelas, que é fazer com que as pessoas que tenham deficiência visual sejam protagonistas, que não sejam só consumidores, que não vão no cinema só para assistir a um filme com audiodescrição, mas que eles também possam fazer parte e também possam formar conteúdo, né? Enfim, formar informação e cultura e fazer parte disso. Mas devem, na verdade. Ariane, para ti, como é que é a tua experiência no cinema? Tu, quando vai assistir um filme, enfim, tu busca sempre filmes com audiodescrição ou tu assiste filmes sem esse recurso? E quando não existe o recurso, como é que é? Ainda é algo muito difícil ou tu consegue ter uma experiência prazerosa nesses momentos? Então, desde de criança, acho até que a gente se dá conta da dimensão da baixa visão. Um dos momentos é o cinema, em termos de entretenimento, porque a gente percebe isso na escola também, mas o cinema é algo muito marcante, porque se tu fores assim, com uma turma, amigos, enfim, fica muito difícil de acompanhar o filme. Mesmo sentando na fileira da frente, porque tem detalhes na imagem que a gente não observa, talvez eu conseguisse observar, mas se tivesse com uma coisa de DVD, um recurso de voltar, no cinema não existe essa possibilidade. Tem toda a questão do filme estrangeiro, que tem a legenda, e aí é uma coisa que separa, é um divisor de águas muito grande para a pessoa com baixa visão. E no caso da pessoa que é deficiente visual total, né, os cegos no caso, bom, aí é drástico realmente, né, tô falando do meu caso, mas então quem não vai ver, a imagem perde toda a informação do filme, que é muito exposta através da imagem. Claro que o som ajuda muito. Então no cinema sempre foi bem difícil, eu deixei muito de ir, sempre optei por ver filmes em casa, depois com o DVD fica super fácil. E quando eu percebi que além do teatro, que foi a primeira vez que eu fui no espetáculo com a AD, isso existia no cinema, o primeiro espetáculo no Rio Grande do Sul, né, num cinema comercial foi em 2000, foi esse ano, né, foi em 2013 ainda. E foi com o filme Colegas, né, que a gente acabou de ver o trailer. E dá até uma nostalgia, né, uma saudadezinha. E foi o primeiro filme no cinema que eu pude até ter liberdade de escolher o assento e realmente acompanhar o filme do início ao fim. Então, quer dizer, até no fundo da sala tu podia ver o filme. Exatamente. Eu lembro até de ter comentado acompanhando em todos os detalhes. Que, olha, escolham um lugar vocês, porque em geral quem tem baixa visão, a pessoa tá cega talvez até opte por sentar em qualquer local, mas quem tem ainda, né, um grau de visão ainda tem o esforço de tentar ver. E com a AD não, fica muito mais relaxado, pode escolher teu lugar, não fica preocupado em perder algo. Então é muito bacana, além de todo o som, o áudio do filme que é preservado, a AD vem complementar aquele detalhe que uma pessoa, um amigo teria que estar do lado ali te narrando, né? Que a AD surge informalmente na vida da pessoa com deficiência visual, né? Você estava comentando toda a parte da produção técnica, né? De como elaborar a AD, mas a gente fica pensando assim que na infância tu já não conhece a palavra, nem imagina que existiria esse conceito, mas já existia uma audiodescrição incipiente, assim, que o pai, a mãe faz, depois no colégio um colega faz. Claro que a gente quer um trabalho de profissional, né? Sobretudo num espetáculo, então faz muita diferença. O cinema, eu priorizo sempre filmes com AD. Depois tive a oportunidade no inverno, esse ano, foi 2 espetáculos com AD, né? No cinema do Bourbon Country, e foi muito bacana. Porque é um shopping, né? Um espaço comercial onde todos vão. Também não é uma exceção, né, um filme com AD, tu não teria que se deslocar até o centro e ir sozinha num cinema. Claro que é ótimo que tenham também eventos paralelos, mas foi ótimo, assim, e faz toda a diferença.
Kemi, eu queria te perguntar também sobre como está a questão da legislação sobre audiodescrição hoje no Brasil. Eu sei que a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trata dessa questão. Pode explicar para a gente o que, que a legislação determina? Essa Convenção da ONU ela tem o status no Brasil como uma emenda constitucional. Então a gente já aboliu aquela característica médica de deficiente, né? A pessoa é um deficiente. Não, a deficiência está no meio. Então, se as informações, se a gente tiver acesso universal às informações, o fato da pessoa não enxergar, o fato da pessoa ter alguma deficiência física ou auditiva, não vai fazer diferença, porque a informação vai ser passada. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei, a 1098 de 2000, que é a Lei da Acessibilidade, e a gente tem a gente tem que pegar uma cola aqui. Aí é bom levar uma colinha. A 5.296 de 2004 e ela tem duas portarias. A 310, que fala que por dia, né, a televisão deveria ter 2 horas de audiodescrição e a cada ano essas horas iam dobrar, até que em 10 anos a gente tivesse uma programação diária 100% audiodescrita. Mas a portaria 188 vem para ir de encontro a isso, ao encontro disso, enfim. E fala que são 2 horas semanais e a cada ano, então, também se dobra esse tempo, que é o que acontece no Brasil hoje. A gente tem 4 horas semanais. E em outubro agora, o Ministério Público do Distrito Federal conseguiu que a Justiça cobrasse do Ministério das Comunicações que se voltasse a portaria 310 e que se aplicasse isso. E, para surpresa de todo mundo, a União embargou a decisão judicial e disse que a gente não ia voltar a usar a portaria 310. Então, a gente está estagnado nas 4 horas semanais, mas a gente está, enfim, lutando para que isso caminhos, possa exatamente ser retomado. Né? Ainda muitos desafios pela frente, né? Muitos desafios pela frente. Eu peço licença para vocês 1 minuto, o Cidadania faz um breve intervalo e nós já voltamos.